E algo preciosíssimo, bênção, né? Quem é que não gosta de bênção? Às vezes todo mundo gosta, mas tem dificuldade de identificar, né? Essa bênção na sua vida. Ou alguns até desprezam a bênção, até por não conhecê-la, né? O que é bênção para você? A palavra do Senhor aos nossos corações, ao seu coração, nesta noite. Provérbios 10, 22. Diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Só esse versículo eu vou ler nessa noite e pensar com você. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Muito bem. Pensando sobre bênçãos, né? Eu disse que talvez muitas pessoas desprezam a bênção até por não conhecer, né? E é algo que o Senhor reservou para nós, mas vamos pensar o que de fato essa bênção, né? O que de fato é bênção na nossa vida. O que nós podemos identificar isso? Primeiro eu quero pensar com você que a bênção do Senhor, e só pode ser do Senhor, porque eu não vejo uma outra bênção, uma outra forma de bênção que não seja aquela vinda da parte de Deus. Eu quero pensar com você que bênção não é algo material, né? A bênção não está em algo material. A bênção está em algo espiritual, algo que está além do material. E me faz lembrar, né, passagem bíblica conhecida, né, a respeito de um cidadão chamado Esaú. E ele negocia a bênção da primogenitura seria dele, mas chegou em casa desejoso de alimentar, com fome, né? E aí o irmão estava lá com um prato de guisado lá, de lentilha, né? E ele troca a bênção da primogenitura, que era uma bênção muito especial para aquele filho, inicialmente, né? Teria nascido primogênito. E ele simplesmente troca pela sua bênção, né? Talvez ele não tinha ideia do quanto isso era importante. Se nós voltarmos um pouquinho ao tempo também, nós vamos ver o avô dele, né? Abraão. Quando o Senhor vai dizer para Abraão: sai do meio da tua parentela, te mostrarei um lugar excelente, né? E ser uma bênção, assim dizia Deus a Abraão. Ele não diz assim, vai atrás da bênção. Ele não dizia assim, tenha uma bênção. Não. Ele diz assim, sê tu uma bênção. É o que eu te digo, né? Sê tu uma bênção também. Então, a bênção, a verdadeira bênção, ela não consiste em bens ou coisas materiais. Essas coisas podem ser bênção na minha vida, mas eu as torno bênção por meio daquilo que eu sou. Ou seja, as bênçãos do Senhor não consistem em coisas materiais, como aquele alimento que foi trocado. O valor da bênção ali era muito maior. As bênçãos estão no plano espiritual, ou seja, num plano abstrato, né? Nos valores das coisas e não nas coisas propriamente ditas. Bênção não é algo imediato, o temporário. Bênção da parte de Deus é algo permanente. É algo duradouro. Isso é bênção. Está aí uma razão porque nós, pastora Silvana, temos uma dificuldade de abraçar as bênçãos. Porque a gente, nós, eu digo nós, seres humanos, tem uma tendência de querer as coisas para ontem, né? De imediato. As coisas assim de uma forma... e hoje, como diz,
os meios estão favorecendo a isso, né? Levando as pessoas a quererem resolver tudo ao seu meio, ao seu jeito, né? E rápido e é para ontem, né? E às vezes as bênçãos não elas levam um plano. Deus tem todo um projeto para acontecer, isso leva tempos, anos, né? Porque Deus vê a bênção do início ao fim, ou seja, Ele vê a bênção num plano de princípio, meio e fim, como Ele próprio é. Ele vê a bênção num plano duradouro e permanente para as nossas vidas, e não algo temporário, imediato. Assim as bênçãos do Senhor. Pensando ainda sobre bênção. As bênçãos do Senhor é algo que acrescenta algo de bom em nós. As bênçãos do Senhor é aquilo que acrescenta algo de bom em nós. Irmã Maura está ali assistindo, Deus te abençoe. Irmã Maura Muniz, certamente com a sua família, nos ajudando aí a cultuar o Senhor. Bênçãos é aquilo que acrescenta algo de bom em nós. Então vai analisando aí se isso é o que tem acontecido com algo na sua vida, isso que tem acontecido na sua vida, né? Nós vimos o versículo, as bênçãos do Senhor é que enriquece, ou seja, que acrescenta algo em nós. E não algo ruim ou algo depreciativo. Ou seja, não acrescenta dores. Se tem alguma coisa na sua vida que está te trazendo tristeza, está te incomodando, comece a orar e busque de Deus para ver se realmente aquilo é bênção. Porque as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam, elas não trazem transtornos, elas não trazem sofrimento. Bênçãos, elas acrescentam algo bom em nós. Mas como eu disse, não vamos olhar para as coisas, vamos olhar para nós. Que às vezes o problema não está nas coisas, é a forma com que nós lidamos com elas. Então as bênçãos do Senhor é aquilo que acrescenta algo de bom em nós. E nunca aquilo que traz algo ruim, desagradável, depreciativo. Ah, pastor, mas e as provas? E as lutas? E as dificuldades que nós temos? Se for bênção, ainda nelas, como dizia Paulo, eu me alegro nas tribulações, eu me alegro nas provações. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque é lá que eu vejo Deus manifestando o seu poder e me fazendo crescer dia após dia. É lá que eu vejo o agir de Deus na minha vida. É lá que eu me vejo sendo abençoado. O que eu tenho experimentado na minha vida e você tem experimentado é bênção. Vamos começar a julgar o que é bênção na nossa vida. E finalmente, pensando sobre bênção. Bênção não é aquilo que temos. Mas como assim? Bênção não consiste no ter. Bênção é aquilo que somos. Exatamente por isso que Deus dizia lá no início, para Abraão, nosso patriarca da fé. Dizia, Abraão, sê tu uma bênção. Irmã Silvana usa algumas palavras-chave aqui, né? E uma das palavras que você usa muito é canal de bênção. Você é um canal de bênçãos. E parece que é Deus já, como diz, fazendo a introdução da palavra ou daquilo que Ele quer ministrar, e está dentro da nossa visão, né? De ministério que temos. Nós não pregamos para você ir lá receber uma bênção, nós pregamos para você ser uma bênção. Essa é a visão do nosso ministério. Essa é a visão de Deus, desde lá dos primórdios, quando Deus diz para Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar onde você vai crescer, vai multiplicar, vai abençoar, né? Vai ser uma bênção. Ele vai encerrar suas palavras direcionadas a Abraão dizendo assim, sê tu uma bênção. Eu repito, ele poderia dizer para Abraão assim, Abraão, vá atrás da bênção, como muitos têm feito nos dias de hoje. Deus poderia ter dito a Abraão, Abraão, tenha uma bênção na sua vida. Sabe qual é a diferença? Porque quando eu tenho uma bênção, eu
tem uma bênção, aí essa bênção acaba, essa bênção deixa de existir. Já pensou? Mas quando eu sou uma bênção, tudo que me vem às mãos é bênção. Quando eu sou uma bênção, eu transformo até aquilo que não é bênção em bênção. Né? Eu transformo, eu consigo fazer daquilo que é adverso, eu consigo tirar resultado positivo daquilo, pastor. Então isso é bênção. Essa é a diferença de querer ter uma bênção e a diferença de ser uma bênção. O versículo que nós lemos é pequeno, simples. Né? Provérbios 10, 22 diz que as bênçãos do Senhor é aquilo que enriquece e não acrescenta dores. Simples, resumindo, as bênçãos do Senhor é aquilo que acrescenta algo de bom em nós e não traz coisas ruins. Ou seja, nós conseguimos abstrair certamente até mesmo uma situação crítica, adversa, mas lá tem coisa boa, porque se é bênção tem coisa boa. Finalmente eu quero fechar essa palavra, essa reflexão, citando o livro de Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 2, né? Versículo 3, vai falar das bênçãos do Senhor, que o Senhor reservou para nós, conquistou para nós todas as bênçãos espirituais. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos agraciados com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Deus está interessado, e para Deus bênção é algo espiritual, não é algo material. Sabe por quê? Porque tem pessoa que tem algo material que você não tem. E até, de repente, você até deseja mais ter, né? Mas de repente ele não tem a bênção espiritual que você tem. Ou seja, as bênçãos espirituais é que nos enriquecem. As bênçãos espirituais é que nos fazem pessoas melhores. As bênçãos espirituais é que acrescenta algo em nós e que não nos traz sofrimento, né? Não acrescenta dores. Porque ainda na situação de sofrimento, assim como Paulo, nós vimos coisas positivas, nós vimos coisas motivadoras, nós conseguimos enxergar coisas grandes lá, que é Deus trabalhando e preparando um futuro ainda melhor para nós.